Você já teve o acesso negado em algumas situações da vida? Isso é muito comum quando a gente tenta, por exemplo, acessar um site que nós antes fizemos um cadastro e agora esquecemos a senha. É comum, às vezes, esquecermos, a senha do próprio aparelho de celular. E por isso vivemos em algumas situações a experiência de termos o acesso negado. O acesso negado tem a ver com estar usando a codificação errada para acessar determinada coisa. E eu vim aqui neste dia falar com você sobre o acesso fácil, sobre a possibilidade real e comprovada que muitos experimentam para acessar a pessoa de Deus. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. O texto bíblico deixa bem claro para mim e para você que existe um só Deus e que existe somente um meio de acessar Deus. O texto bíblico é bem claro também em dizer para mim e para você, em deixar estabelecido, deixar patente naquilo que lemos, duas esferas, uma esfera que é divina e a outra esfera que é humana, uma esfera que é do céu e uma outra esfera que é da terra. O texto bíblico fala: existe um só Deus, existe um só Deus. E existe só um meio pelo qual aqueles que não estão no céu de Deus acessarem a Deus. É por meio de um intermediário, é por meio de uma codificação certa, é por meio de um código acertado para que você possa acessar o céu de Deus, acessar o Deus do céu. E o texto bíblico diz, a saber, Jesus Cristo, Filho do homem, ou Jesus Cristo, homem. E aí ele cita então uma nova esfera, a esfera terrena, a esfera do plano em que eu e você pertencemos. E ele está falando de uma relação sobrenatural de contato. Ele diz, existe a possibilidade de que os homens, de que aqueles que estão na esfera terrestre possam acessar aquele único Deus que está na esfera divina, na esfera do céu, no contexto da glória eterna. Então, nessa oportunidade, eu quero dizer para você, use o código certo, use a codificação certa, não esqueça jamais que o código para acessar a pessoa de Deus, ele tem nome, e esse nome é Jesus Cristo, Filho do homem. Quem sabe você tenha tentado acessar a Deus por meio de tantas coisas, por meio de tantos subterfúgios, tantas coisas que você tenta se apegar a elas para, através delas, se achegar a Deus. E o texto bíblico está dizendo, há um só mediador. O que é um mediador? Mediador é aquele que está no meio. Mediador é aquele que faz o trabalho de ter contato com um para que desse contato com um leve contato para o outro. Então aqui estou eu, aqui está Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, mediador, que faz com que através do meu acesso a esse código certo, Jesus, Filho do homem, por meio do Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu possa então acessar a glória de Deus, acessar o céu de Deus, acessar o próprio Deus.
Eu pergunto a você, quem é que você está colocando aqui? Quem é que você está colocando para mediar o seu contato com Deus? Deixa eu dizer para você, você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de religião, você precisa de Jesus. Há um só mediador entre Deus, a saber, Jesus, Filho do homem, Jesus homem. Eu vim aqui dizer para você que você pode acessar a pessoa de Deus por intermédio da pessoa de Cristo, e somente por intermédio da pessoa de Cristo. Certa feita, Jesus disse para os discípulos: eu estou indo para o meu Pai, não se turbe o vosso coração, antes creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, esse Jesus está sentado à direita de Deus. E quando nós acessamos a Jesus, o Filho de Deus, nós acessamos ao próprio Deus. Só para ilustrar, conta-se a história de que um homem precisava resolver um problema e somente o presidente da república de seu país poderia resolver aquele problema. E conta-se então que ele tenta o acesso por diversas vezes e não consegue. Até que um dia ele, retornando dessa tentativa, encontra um menino. E esse menino percebe que ele está entristecido, que ele está de semblante abatido por conta das questões da sua vida e por conta da frustração de não conseguir acessar o presidente. E daí aquele menino interroga: o que é que você está precisando? Como eu posso te ajudar? E ele diz: é porque eu estou tentando incansavelmente acessar o presidente e eu não consigo. E aquele menino diz para ele: vem comigo, eu vou te levar até ele. Segura na mão do menino e vai entrando, passando pelas guardas, passando pelos seguranças, pelas salas e antessalas, até que ele entra na sala do presidente. Deixa o moço com o presidente e sai da sala. E a primeira pergunta que aquele homem quer fazer agora ao presidente é: quem foi esse menino que me trouxe aqui? E o presidente diz: ele é o meu filho. Em outras palavras, a ilustração é bem clara em nos apresentar que somente o Filho pode nos conduzir ao Pai. Não há outro, não há outra, não há entidade, não há santo, não há promessa, não há nada que você possa fazer. Deus não vai encontrar nada em você que dê a você dignidade de chegar, de acessar a sala do santo lugar. Não há nada que você possa fazer, não há ninguém que possa conduzir você lá, a não ser o Filho. Eu convido você para que você possa receber essa verdade no seu coração e passar a viver por ela, e assim você então acessará o próprio Deus. Então não tente, por meio de imagens, por meio de santos, por meio como eu vou dizer, de promessas, por meio de pagar promessa, por meio de apresentar, de ofertar alguma coisa, acessar a pessoa de Deus. Isso não vai levar você lá. Eu convido você a se desvencilhar de tudo que você até aqui trouxe consigo para acessar a pessoa de Deus e não conseguiu. E que você possa entender que somente por Jesus que é possível chegar à pessoa do seu próprio Pai. Certa feita ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito em João,
no capítulo 14, essas palavras que eu menciono a você. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai e virei um dia para buscar vocês, para que estejais vós comigo mesmo, aonde eu estiver. E vocês serão meus. E aí perguntam os discípulos para ele: Jesus, como? Tomé pergunta para ele, né? Um dos discípulos, Tomé pergunta: não sabemos o caminho para onde vais. E aí ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele, ainda nessa conversa, nesse diálogo com os discípulos, diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Existe um acesso fácil, existe um acesso que não é negado, e eu convido você a tomar posse desse acesso, dessa senha, dessa codificação chamada Jesus Cristo. Deus abençoe você, graça e paz em Cristo Jesus.